hoje o Glauco até comentou assim, nossas esposas nos abandonaram. A minha está ocupada lá, mexendo com as coisas na casa da minha sogra, e eu vim para cá correndo também. Mas louvamos ao Senhor, né? Estava aqui na casa dele, mais uma noite, ensino bíblico, estudo bíblico, né? Ensino da palavra de Deus, isso é muito importante, né? Temos que aprender a palavra do Senhor. Vamos colocar de pé, irmãos, fazer uma oração. Logo após a oração, já são 19h37, o irmão Luiz vai cantar os hinos da harpa, os três, né? Vamos cantar. Ele vai cantar, não, nós vamos cantar junto com ele. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor está conosco. Meu Pai, seja conosco neste culto, nesta noite. Senhor Deus, que a sua palavra que vai ser ministrada aqui esta noite, venha ficar, Senhor, entesourada em nossos corações. Guia-nos em tudo, toma todos os atos desse culto em suas mãos, é que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão Luiz. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino de número 15. Hoje é um dia muito especial, né? Dia dos professores. Quero parabenizar todos os professores da escola dominical, todos os professores de ensino secular. Que Deus venha continuar os abençoando, dando força, sabedoria para que as nossas crianças, jovens e adolescentes, né? Aleluia. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali
meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando a Deus com o hino 210. Fala, fala, Senhor. Aleluia. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, é mais sábio, me faz por porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala. Tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao terno repouso. São conselhos de muito de amor. Ó bendito teu nome eterno, que a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar também o hino de número 400, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus
Deus tão adorável em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Eu percebi que os irmãos cantaram de verdade, Luiz, com você, viu? Falei que eles iam cantar. Cantou. Mas eu separei um texto aqui para ler rapidamente, um texto bem conhecido nosso. Eu confesso que eu achei que domingo eu ia fazer a leitura oficial do culto. Eu estava só, meu Deus, podia ser. Eu estava querendo ler, mas, irmãos, é o que a gente fala, né? É o Espírito Santo de Deus aqui. Aliás, né, estamos degustando o culto de domingo até hoje, né? Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Coisa linda, né? Como que Deus, Ele é bom com a gente, né? E a gente não merece. Irmãos, isso aqui é só um ensaio. Você imagina como é que vai ser no céu. Domingo só foi um ensaio, né? Só um ensaiozinho que a gente tem aqui. Vocês imaginam no céu como é que vai ser? Essa alegria o tempo inteiro, eternamente com Jesus. Que coisa maravilhosa, irmão. É por isso que a gente tem que ficar firme na presença do Senhor. Deus é maravilhoso. Irmã Geraldo está aí de novo aí, ó. É isso aí, meu irmão. O crente tem que estar firmado na rocha, que é Jesus, né? Se bobear, a casa cai. Tem que estar firmado na rocha eterna, né? Que é Jesus Cristo. Vai ter problema? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter problema. Antes de passar para o Júlio desse texto aqui, eu queria... É porque os irmãos... Eu cheguei em casa, mas eu assisto os cultos todos. Eu assisto o nosso culto todinho. Eu assisto o culto de qualquer, eu assisto os cultos. Pelo menos da nossa igreja. Não assisto do Guacho, que não transmite, senão eu assistia também. Eu chego em casa, ligo a televisão e vou assistir o culto. Primeira coisa que eu faço. E eu estava assistindo o nosso culto, né? O nosso louvor foi maravilhoso, presença de Deus, coisa linda, né? Aí eu falei, vou assistir o lá de Coqueiral também. Quando foi chegando no... Seria bom se o pastor Mário viesse aqui e falasse isso, mas eu não estou aguentando, eu vou falar. Mas é o nosso pastor querido, né? É o nosso mestre, é o nosso pastor. Ele que fez meu casamento, ele que batizou meus filhos. O Júlio batizou, acho que Isabela, né? Mas ele que fez meu casamento, é um amigo nosso. O pastor Elcio também, são todos nossos amigos. Ele chegou no final do culto, Deus deu uma palavra para ele. Irmãos, eu estou falando isso aqui porque eu peguei para mim. Né? Ele falou assim, irmão, tem uma pessoa específica que Deus está falando aqui, mas você que está em casa, você que está na igreja, é para você também, é para nós. Às vezes ele falando daquele texto que fala que Deus ele não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, isso você vai colher. Mas Deus falou de uma forma tão linda com ele que eu nunca tinha pensado desse jeito. Ele falando, era para uma irmã, eu não sei, né, obviamente que quem ele estava falando, mas eu recebi para mim. Eu recebi para mim essa palavra. E eu quero que vocês recebam também. Ele falou bem assim, obviamente, se você matou, se você roubou, se você fez qualquer coisa, uma decisão errada que você tomou na vida, tem uma consequência. Tem.
Mas muitas das vezes, mas isso aí é inerente do homem, a gente erra mesmo. Mas nem sempre o que acontece na vida dele é por causa do erro. Porque, mas como assim? Mas é verdade, se você matou, você vai pagar a sua pena, 30 anos de cadeia. Se você estuprou, se você fez você vai pagar. Decisões erradas que você tomou na vida, você vai, carrega a sua cruz. A decisão foi sua, carrega até o final, não larga não, a cruz é sua. A cruz é sua. Mas ele falou um negócio interessante, falei, irmão, nem sempre o que acontece na vida da gente foi por decisões erradas. E Deus está falando, né, com uma pessoa específica. Ele deu um exemplo muito simples, que ele falou bem assim, eu vou explicar. Ele falou assim, nem sempre. Mas Senhor, eu fiz tudo certo, por que está dando errado? Às vezes você faz certo. Ele falou, eu vou por aqui, foi tudo certinho. Rapaz, mas chega ali na frente. Eu falei assim, onde eu errei? É que Deus está falando assim, você não errou em lugar nenhum. Você não errou em lugar nenhum. Falando com aquela pessoa, irmão, se você está na situação, pega para você essa palavra. Eu entendi. Ele falou assim, olha, uma pessoa, um lavrador, quando ele vai plantar, o Brasil é um produtor grande aí de grãos, né? Quem é mais esperto do que eu aí? Júlio, Luiz, é o pessoal que estuda mais, eu não estudei nada. Mas o Brasil é um grande produtor de grãos, e gado, e não sei o que, tem lá. E o camarada, quando ele vai fazer uma plantação, ele vai fazer uma plantação de milho, grande, trigo, um negócio gigante mesmo. Ele investe em quê? Ele compra muda, ele tem que fazer um empréstimo lá no não sei aonde, né? Essas cooperativas, ele tem que ter máquina, é um investimento gigante. Ele planejou tudo durante 2, 3 anos, né, Luiz? Não tem um planejamento lá? Ele falou, eu vou fazer assim, rapaz, mas o camarada fez tudo certinho. Não tem aquele texto na Bíblia que fala bem assim, que quando você for construir uma casa, lembra lá? Faz a conta antes. Porque quando você chegar no meio da construção, ela vai parar, porque você não vai ter dinheiro para terminar, porque você não planejou. E quem passar lá vai rir de você. Eu falei, tá vendo aí, ó, começou, não acabou. Vai rir da sua cara. Desorganizado. Desorganizado. Não conseguiu terminar. Ele não se... Mas aí ele passou e falou bem assim, e ele planejou fazer aquela plantação. E ali ele teve que pegar um empréstimo, obviamente, né? Semente, é tanta coisa, né, Luiz? É funcionário, é gente, e aquela plantação gigante. Ele planejou, ele fez tudo certinho. Rapaz, eu vou colher tanto. Mas, quando a plantação dele estava próxima à colheita, veio a chuva de granizo e destruiu a plantação dele todinha. Acabou com a plantação de trigo, de milho, acabou com tudo. O que ele fez de errado? Nada. Ele não fez nada. Ele fez tudo certo. Mas aconteceu, são as intempéries da vida. Né? Por isso que a gente às vezes não tem que ficar se culpando muito por muitas coisas, porque a gente erra, meu Senhor, eu errei, tem misericórdia de mim. Obviamente, irmão, você matou, você vai cumprir. Ah, você furtou, roubou, assaltou, você vai pagar. Aceita ajuda na cadeia, vai ser vítima, mas você vai pagar. Você plantou, agora você colhe. Mas aonde foi que eu errei na minha família? Em lugar nenhum você não errou, véio. Você não errou em lugar nenhum. São os intempéries da vida. Irmã Geralda, são coisas da vida. E o pastor falou assim, eu nunca tinha enxergado desse jeito. O que o agricultor fez de errado, irmão? Ele fez nada. Ele planejou tudo, fez um empréstimo, eu quero pagar, vou colher tanto, vou pagar, ainda vai sobrar um lucrinho para mim, para me pagar meus funcionários, minhas máquinas, tudo certinho. Veio a chuva de granizo, o gafanhoto, o vendaval, o temporal, o furacão, acabou com a plantação dele toda. Não é verdade? Aí eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado por esse lado, nunca tinha olhado assim. Então, amados, muitas vezes a gente fica se culpando por um monte de coisa. Por que é assim? Por que meu casamento é assim? Por que isso é assado? Por que isso é aquilo outro? Meu irmão, são coisas da vida. Ah, por que meu casamento está assim, minha vida está assim? A irmã Geralda tem um monte de perguntas para fazer. Eu aposto que ela nem está perguntando mais. Não tem que perguntar, ué. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Não pergunta nada. O que a irmã Geralda fez de errado? Ué. Entendeu, irmãos?
e que a gente possa pegar, você não vai sair errando por aí, né? Uma misericórdia, não estou dando conselho para ninguém errar, não é verdade? Mas você fala assim, mas Senhor, por quê? Porque nada, porque nesse mundo tereis aflição, e tem muita gente que não está pregando mais isso na igreja, não se ouve falar mais nisso, todo mundo quer que está tudo bem, dinheiro na conta, não vai ser, você pode até estar com dinheiro na conta, mas alguma hora, o dia mal ele vai chegar e você tem que estar preparado, amém, irmãos? Vamos ler João capítulo 1, eu vou ler rápido aqui para o Júlio pegar logo, já falei mais do que o meu tamanho aqui já, o meu tamanho já falei bastante. João capítulo 1, eu vou ler direto, os irmãos acompanhem, vai estar ali, o Glaucio, a Debinha já vai projetar. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, até o 14, rapidinho, eu vou ler corrido, os irmãos acompanhem lá. Vamos ficar de pé, em reverência para a palavra do Senhor, e logo após, o Júlio não vai dar mais o estudo, porque eu já falei demais, né? Vamos ler então? Vamos lá, já está lá, Marcinha, achou, é Marcinha? Te espero. Eu te espero, tem pressa não, te espero. Pode ficar tranquila, quer ler na Bíblia, lê na Bíblia, não tem problema. Do jeito que os irmãos acharem melhor, mais gostoso. Tem gente que gosta de ler na Bíblia, é bom, né? Na Bíblia é bom, maravilhoso. Vai ser do 1 ao... Rapidinho, eu vou ler aqui, os irmãos só acompanham, não precisa ser responsivo para o Júlio pegar logo aqui. Achou aí, Marcinha? Isso aí, sem pressa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Para quem não sabe, está falando de Jesus. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos quantos, irmão, aí entra a gente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu e você. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A último. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, os seus não os receberam, mas todo aquele que o receber é dado o poder de ser chamado filho. Sou eu e você, nós não tínhamos esse direito. Glória a Jesus, como Deus é maravilhoso, aleluia. Senhor Deus e Pai Celestial, nós te louvamos por tudo, pela sua palavra. O Senhor continua falando conosco através da sua palavra. Enche essa noite os nossos corações, Senhor, os corações aflitos e tristes, que o Senhor possa vir consolar. Tenha misericórdia das nossas vidas, abençoa todos os nossos familiares que aqui não estão trabalhando em suas obrigações, estudando, mas estamos aqui para adorar, bendizer e glorificar o seu santo nome na beleza da sua santidade. Sê conosco em tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Júlio, desculpa pelo tempo tomado. Eu saúdo os irmãos, mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus, Ele tem os seus propósitos em todas as coisas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, os que aqui estão, aqueles que estão adorando a Deus conosco através desse canal da Assembleia de Deus em Interlagos no YouTube. E que Deus, Ele continue falando aos nossos corações no decorrer desse culto. Que
que tem como propósito nós adorarmos a Deus e juntos meditarmos e aprendermos nessa gloriosa palavra de vida eterna que é a Bíblia. Amém, irmãos? No decorrer desse dia, quantas bênçãos Deus ele derramou sobre, ele tem derramado, não acabou ainda, sobre nossas vidas. Eu creio que amanhã não vai ser diferente, não. Porque a Bíblia, que é um livro de promessas, e a promessa central, nós temos meditado nela, que é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, nós já alcançamos em Jesus, por essa graça infinita, pelo amor, por esse favor do Deus Altíssimo, que envia o seu Filho unigênito para que nós tenhamos vida, sem merecermos. E o Evangelho da cruz, que é o Evangelho da salvação, ele tem que ser pregado, tem que ser vivido diariamente, até Jesus voltar por nós. Porque se não for isso, irmãos, não faz sentido. E para nós vivermos esse Evangelho, primeiro nós recebemos o amor de Deus em nossas vidas e reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós nos rendemos, confessamos os nossos pecados e somos perdoados. E quando nós somos perdoados, a palavra de Deus nos diz que Deus ele não se lembrará, ele não se lembra mais das nossas transgressões. Nós somos livres. E por que você está falando isso, irmão Júlio? Porque para que nós vivamos, nós precisamos ter comunhão com o nosso Deus. E para termos comunhão, nós temos que receber o conhecimento da parte de Deus. Nós não podemos nada, né, irmão? Eu quero conhecer, mas para eu conhecer, Deus ele já se colocou. Agora, é só se for segundo o querer e a vontade dele. Nós não temos condição de fazer nada, nós não podemos nada. Deus, ele está adiante, à frente de tudo. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele, Deus, são todas as coisas, glória e somente a ele, Deus, eternamente, para todo o sempre, amém, que seja assim em Cristo Jesus, glória a Deus, ele é o amém, glória a Deus, glória a Deus, ele é a confirmação de tudo, glória a Deus. E hoje eu quero meditar com os irmãos, todos aqueles que os irmãos que aqui estão, aqueles que estão adorando a Deus conosco, vamos juntos meditar na palavra sobre o conhecimento da parte de Deus. E para nós entendermos isso, a gente precisa primeiro entender isso conceitualmente. Não que a gente vai ficar rebuscando conceito, não é isso. Mas acontece que é necessário nós termos um fundamento. E esse conceito não é o conceito das enciclopédias, não é isso. São os conceitos básicos, elementares, para que nós venhamos a falar do conhecimento da parte de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos passar por alguns textos na Bíblia, mas inicialmente eu quero meditar com os irmãos num texto. É um salmo. Salmo de número 139, eu vou pedir, por favor, para que se projete esse salmo. São 24 versículos desse salmo. Salmo 139, do versículo de número 1 até o versículo de número 24. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui também. Já abriu em cima, tá vendo como é que é? Salmo de número 24. E por que iniciaremos por aqui, irmãos? Porque só Deus, ele tem o conhecimento pleno, completo e perfeito. O conhecimento que o ser humano tem, ele é muito, mas muito pequeno. O homem em si, ele não conhece nada. Deus, ele é onitodo.
ciente. O conhecimento pleno e perfeito somente em Deus. E nós vamos falar de alguns tipos, quando a gente fala de intelectual, a gente fala de revelação. E esse conhecimento da parte de Deus, ele está presente, ou melhor, ele abrange o presente, o que passou e o futuro. Deus sabe o que vai acontecer comigo, não sabe, irmãos? Daqui a 1 hora, amanhã, eu não sei nada, nem você, nem ninguém. Agora, Deus sabe tudo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que, como já foi dito, fazer os planos, mas apresentá-los a Deus. Senhor, esses são os planos que eu tracei. Agora, Pai, se for segundo a tua vontade, o teu querer, para a honra e glória do teu nome, eu te peço confirmação. Porque se não for para que o Senhor seja glorificado através desses projetos que eu estou traçando, Senhor, eu desfaço tudo, mas que o Senhor seja glorificado através de tudo que eu fizer na minha vida, enquanto o Senhor não me chamar para estar contigo na glória. Tudo tem que estar na direção e sob o controle de Deus. Se for assim, vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Salmo 124, dos versículos 1 até o versículo de número 9. Olha o que, 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conheces
eles se rebelaram contra ti. E como os teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Isso é uma oração. Isso é uma reflexão. Eu conversando com Deus. O salmista conversando com Deus. Você, igreja, conversando com Deus. Isso é se derramar diante do Senhor. Senhor, sonda-me. Tu conheces os meus pensamentos. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda os meus pensamentos. Olha bem dentro de mim, porque o Senhor me conhece, só Ele. Se há em mim algum caminho mau, Senhor, me tira desse caminho. Sê tu o meu guia. Guia-me pelo caminho eterno. E quem é o caminho eterno? Ele tem um nome, irmãos. Quem é o caminho eterno? Jesus. Que seja o Senhor Jesus o caminho que me leve a ti. Não me deixe afastar do Senhor, não. Me livra do caminho mau. Seu Senhor a me guiar pelo caminho. Onde guiar-me? É assim o louvor? Meu Senhor, eu seguirei por teu amor, não é por causa do meu amor, não, porque eu não posso nada, não. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador, pois rege-me em tudo o caminho que nos leva ao céu. Mas por que, irmãos? Irmão Júlio, Salmo 139, porque aqui fala da completude do conhecimento de Deus. Aqui fala de que fomos gerados, resgatados, sustentados. Se obediente formos, estaremos com Ele, que nos sustenta hoje, daqui a pouco, lá nas mansões celestes. Nós vamos voltar nesse texto algumas vezes. Hoje, amanhã e antes, só Deus, que tudo pode, Ele é completo, perfeito. Irmãos, e falando de conhecer a Deus, eu não vou ficar no texto que eu vou falar agora, não, mas ele vai embasar. Existe o conhecimento intelectual, que tem a ver com o racional, que tem a ver com o conhecimento de experiências, que tem a ver com o conhecimento que nós buscamos e obtemos aqui nessa terra, conhecimento secular. E esse conhecimento secular, ele não nos dá a condição de termos comunhão com o caminho que nos leva ao céu, que é Jesus. Ele é importante, ele deve ser buscado, mas não é ele que vai fazer a diferença, não é ele, desculpa, a diferença não, porque ele não pode nada, não é ele que nos dará condição de termos comunhão com Deus. Nós devemos estudar, para a honra e glória do nome do... Aliás, eu estou com esse negócio, esse texto na minha cabeça o dia inteiro, e não é por acaso, não.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Olha só esse texto. Portanto, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se tiver com dúvida se eu devo ou não devo fazer, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 31. Guarda isso, marca, risca, se minha Bíblia é riscada. Eu risco porque a Bíblia é minha, e eu sei onde eu coloco as coisas. Eu risco assim, de todo tamanho assim, ó. De vez em quando eu vou lá, por que eu escrevi isso aqui? Eu vou lá. Tudo para a glória de Deus. E por que conhecimento tem a ver com a glória de Deus? Porque Ele é a completude, Ele é Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele é tudo em todos, são naturezas de ordem divina. Nós recebemos pela misericórdia a graça de Deus, quando temos o Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, alguns atributos que são espirituais. Lembra lá, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Gálatas, fala sobre as obras da carne, o fruto do Espírito? E, sobretudo, o principal desse fruto, dessas unidades desse fruto é o amor. E o amor é Jesus. Você pode ter todos os dons, você pode ser tudo que você tiver, mas se você não tiver Jesus, se você não tiver o amor, nada disso te adiantaria, te valeria, não serve de nada. Se não tiver Jesus, não adianta conhecimento intelectual, humano que for, porque não te levará a lugar nenhum. Tudo que você fizer, tudo que eu buscar nessa terra, todo conhecimento que eu buscar aqui nessa terra, para que eu profissionalmente seja um bom profissional, para que a minha família tenha uma boa qualidade de vida, uma boa condição de vida, tudo que eu fizer, todo conhecimento que eu buscar nessa terra, ele tem que ter um objetivo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, parte B. Ele deve ser para quê mesmo, irmãos? Para a glória de Deus. Nunca esquece isso. Para a glória de Deus. Tudo que você conquistou e não foi você, foi Deus que te deu condição, tem que ser para quê? Para a glória de Deus. Entrei na faculdade, eita glória, ralei, hein? Estudei demais. 8 horas por dia, acordava de madrugada, e fazia aulão, e vai sábado o dia inteiro fazendo cursinho, e aquele negócio todo, apostila, na minha época era assim, apostila, e não sei o que tem, e vai para o aulão no sábado, aquela agonia, começa às 7 da manhã, e vai para não sei aonde, e fica no cursinho, depois volta para casa, estuda até 10 horas da noite, no outro dia você está no cursinho, não é assim, irmão? Quem fez vestibular sabe como é que é. Para que isso? É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Se eu entender isso, é para a glória de Deus, vai dar certo. Agora, se for para eu poder dizer que eu sou o profissional, que eu tenho conhecimento, que eu posso, que isso vai me dar condição para que a minha vida seja melhor do que a vida dos outros, esquece. Você vai até viver isso, mas não tem Deus nisso. Tudo que o servo de Deus faz é para a glória de Deus. Você vai tomar uma decisão, isso é bom para a gente tomar decisão, né? Em seus passos, o que faria Jesus, não é isso? Não é essa a pergunta? Em seus passos, o que faria Jesus? É a mesma coisa que se falar assim, olha, Deus está sendo glorificado, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Fiz um contrato de trabalho agora, por mês vai ser 60 mil. É para a glória de Deus? Estava desempregado há tantos meses, 1,5 salário. É para a glória de Deus? Comprei um carro que que coisa, só falta falar. É para a glória de Deus? Eu andava a pé. Deus me deu condição, agora eu estou andando com um carro 2000. Não, esse é 2000,
Não é 2025, não. É para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Conhecimento leva à obediência. Obediência é para a glória de Deus. E aí sim, existem condições para isso, tá, irmãos? Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o conhecimento humano, ele é para o enlevo do ser humano, do homem. Se for para a glória de Deus, Deus vai ser glorificado através da vida que entendeu que foi Deus, que é para Deus, e a família vai ser abençoada, o vizinho vai ser abençoado, o bairro onde eu moro vai ser abençoado, o prédio onde eu moro vai ser abençoado, a igreja onde eu sirvo a Jesus vai ser abençoada, todos os irmãos dessa igreja vão ser abençoados, porque tudo que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Você tem que tomar uma decisão. É simples. Eu vou orar, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. O Senhor está sendo glorificado através da minha atitude, através da minha fala, através do meu comportamento, através da roupa que eu estou vestindo, através da comida que eu estou bebendo, através da bebida que eu estou bebendo, né? Através dos meus relacionamentos, por onde eu tenho andado, as palavras que têm saído da minha boca, os meus pensamentos, não falei não, mas ele já sabe, os meus pensamentos, têm sido para a honra e glória do Senhor? Porque às vezes a capa é uma, mas o interior é outro, e Deus conhece dentro, Ele sonda o interior, tu me sondaste, tu me conheces, ainda antes de eu nascer, quando tu me entreteceste, lá no ventre da minha mãe, quando eu fui formado, eu ainda era informe, eu não existia, não tinha corpo, não tinha nada, mas eu já tinha sido gerado, porque o Senhor me escolheu. Que guerra para um óvulo daquele poder ser fecundado, né, irmão? São alguns milhões de espermatozoides, não são? Os irmãos sabem disso, os irmãos sabem disso. São milhões de espermatozoides para que um óvulo daquele seja fecundado. E você é um desses. Para poder ser fecundado aquele óvulo, foi Deus que falou, é esse aqui, olha. Desde o início, Deus já estava trabalhando ali. Antes disso acontecer, só aconteceu porque era da vontade de Deus. Foi Deus que escolheu, porque Ele conhece tudo. O conhecimento intelectual é importante? É. Ele deve ser buscado? Deve. Para a honra e glória de quem? Deus. Eu escrevi tanta coisa aqui, mas não vou falar nada disso que eu escrevi aqui. Isso é para mim, é porque eu precisava estudar isso. Mas aqui a palavra é essa. O que eu buscar é para a glória de Deus. Ah, se eu soubesse disso quando eu estava estudando lá atrás, eu ia estudar muito, mas ia ficar mais leve para mim. Ah, se eu soubesse disso quando eu estava buscando meu primeiro emprego, eu também ia me dedicar muito, mas eu ia ficar mais leve. É para a glória de Deus? É Ele quem vai abrir a porta, é Ele que já preparou a porta, é Ele que vai abrir a porta, e é Ele que vai te sustentar lá naquela porta que Ele abriu. Seja a porta qual for. Eu não estou falando só de trabalho, não. Eu estou falando de porta. Porque a porta que Deus abre, alguém fecha? Ninguém fecha a porta que Deus abre. Se é para a glória de Deus, é lá que vai estar. Se é para a glória de Deus, é de lá que vai sair. Se é para a glória de Deus, é lá que Deus vai exaltar. É para a glória de Deus, já deu tudo certo. Não se o conhecimento humano, a palavra de Deus diz que Deus, Ele exalta o humilde, mas Ele abate o orgulhoso, o soberbo.
O conhecimento humano, olha isso, o conhecimento do homem mundano. Se eu estiver estudando, se eu estiver fazendo teologia, se eu entrei no seminário, se eu estiver fazendo faculdade, se eu entrei no mestrado, se eu estiver fazendo doutorado, resolvi fazer pós-doutorado, se eu já fiz inglês, se eu for fluente no inglês, agora eu resolvi fazer alemão, e se eu for fluente no alemão, tudo tem que ser para a honra e glória de quem? É para Deus, irmão, porque o conhecimento humano em si, intelectual, sabe o que ele faz com o homem? Ele infla a soberba, o orgulho. Deus não está no orgulho, Deus não está na soberba. Agora, qual é o conhecimento que fundamenta o relacionamento do homem, que faz com que o homem entenda de onde ele veio, onde ele está e para onde ele vai? Os irmãos sabem que a pergunta difícil são essas três as perguntas, né? Sabe por quê, irmãos? Porque o homem, ele foi gerado por Deus. Esse vazio que existe no homem sem Deus não tem fim. Essa é a angústia da raça humana. De onde eu vim? Aí tem essas, por ignorância, porque não conhecem a Deus, as mais absurdas suposições. Onde eu estou? É para a honra e glória do Senhor? Para onde eu vou? Se eu perguntar para qualquer independente, não estou falando aqui de intelectualidade, estou falando de espiritualidade. Se perguntar para a igreja, perguntar para qualquer irmão, irmão, para onde é que você vai? Eu estou indo embora para o céu morar com Jesus. Porque foi Ele que entregou a vida dele por mim lá na cruz do Calvário. E hoje eu tenho vida, hoje eu sou lavado, hoje eu sou remido pelo sangue de Jesus. Ontem eu era escravo do Satanás, agora eu sou livre para servir a Jesus como Senhor da minha vida. Antes eu não tinha certeza de nada, hoje eu continuo não tendo nada, mas eu tenho uma certeza, que quando Jesus me chamar, ou se a igreja for arrebatada agora, eu vou morar no céu, lá na casa que Jesus já preparou para mim. Precisa ter feito pós-doutorado para saber disso, irmão? Agora, se não tiver comunhão, se não conhecer Jesus, esquece que não vai saber. Hein? É isso que nós temos que ter, essa certeza. E para termos essa certeza, nós temos que conhecer a Deus, através de Jesus, pelo Espírito Santo que nos foi dado e que habita em nós. Somente quem conhece a Jesus tem certeza da sua salvação. Como é que pode? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Como é que pode, meu Deus do céu, na casa daquela pessoa ali, o vizinho lá, mas é uma luta, eu sei que o homem não ganha 2 salários mínimos por mês, ninguém trabalha naquela casa, a casa é de chão batido, é uma, sabe, o fogão lá nem tem gás, é fogão a lenha, mas aquela gente canta o dia inteiro, é uma alegria, e quando o marido chega em casa, a molecada vem correndo e pula no pescoço do pai, eu estou vendo aquela coisa linda ali, e você não tem briga ali, não tem xingamento. É uma alegria, é uma gente que vai para a igreja rindo, volta rindo. O homem não tem nem o que vestir, mas anda de terno, todo orgulhoso que está de terno. Deve ser doido. É possível. Vive uma vida que eu sei como é que é. Como é que pode isso? Pode isso, irmãos? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Lá no Evangelho de Lucas, a palavra de Deus nos diz lá, aquele fazendeiro rico, financeiramente muito próspero, e ganhar dinheiro dá trabalho, né, irmão? Quanto mais você trabalha, mais você trabalha, mais você trabalha, mais você trabalha, hipertensão, diabetes, né? E aí vai, né? Vaso entupido, aquele negócio todo, daqui a pouco você está lá no cardiologista, remédio para pressão, remédio disso, aqui, remédio daquilo, e agarrado ali, até de madrugada, e vamos que vamos, porque, né? Jesus está sendo glorificado nisso. O conhecimento de Deus é que nos enriquece, é que nos dá valor.
porque Deus está sendo glorificado. E o fazendeiro pergunta, a pergunta que é feita para o fazendeiro, e aí eu posso traduzir para mim, posso traduzir para os dias de hoje. Ele era um empresário de sucesso, muito bem sucedido. E a preocupação daquele homem, quantas vezes a preocupação hoje é: olha a colheita, olha só, a plantação é grande, olha o investimento que eu fiz aqui. Eu vou colher tanto grão que o celeiro que eu tenho aqui não vai caber até essa parte. Onde que eu vou colocar isso? Eu vou ter que construir mais celeiros, porque a colheita vai ser grandiosa. E aí qual é a pergunta que é feita para ele mesmo, irmãos? Louco, o que tu tens feito é para quem que está preparado? Entenda uma coisa: amanhã te pedirão a tua alma, a vida. E o que tens preparado, esses celeiros, esses investimentos que você tem feito, para quem será? Para onde você vai levar tudo isso que você está fazendo aqui nessa terra? Esse tempo que você está desperdiçando, ao invés de glorificar e servir o nome de Jesus. Jesus não tem compromisso com preguiçoso, não. Porque a parábola diz assim: vai ter com a formiga, seu preguiçoso. Estou fazendo a obra, irmão, deixa de ser preguiçoso, seu picareta, encostão. Vai arrumar um serviço, vai trabalhar. O dia que eu aposentar, eu vou trabalhar. Mentira, isso não aposenta, não trabalha enquanto tem disposição. Quando aposentar é que não vai mesmo. Não vai, eu não conheço nenhum e não vai. Sabe por quê? Deus chama preguiçoso, Deus chama encostado, Deus chama quem está trabalhando, irmão. Deus chama quem está com o saco de café nas costas. Deus chama aquele que está lá, sabe? Não deixa de servir a Jesus, mas não deixa os compromissos que ele tem de lado. Quanto mais trabalha, quanto mais comprometido, mais Deus dá trabalho para ele fazer. Sabe por quê? Porque se tem compromisso na vida secular e serve a Jesus, vai entender que quem deu foi o Pai e vai ter muito compromisso na obra do Senhor. Mas vamos pegar aquele irmão que não está fazendo nada ali e vamos colocar ele. Pode ser em outro lugar, aqui não. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que está trabalhando, que tem responsabilidade, que está comprometido, esse é o que vai ser levantado, vai ser chamado. Não é porque é melhor, nem porque aparece, não. É porque Deus chama quem tem compromisso, quem trabalha. No caso do fazendeiro, o coração dele estava nos grãos, o coração dele estava na fortuna. E aí a palavra diz assim: onde é que está o teu coração? Onde estiver o teu coração, aí também está o teu tesouro. É simples, mas eu preciso fazer o quê? Entender. E para que eu entenda, eu tenho que fazer o quê? Conhecer. Se eu não conheço, eu não entendo. Para que eu entenda, eu preciso conhecer. E o conhecimento de Deus, sabe como é que ele se dá, irmãos? Através da revelação. Não é o conhecimento secular. Não adianta eu pegar a Bíblia. Já ouviu isso, né? Nada contra. Quer ler a Bíblia? Leia. Deus abençoe e tem que ler. Mas a Bíblia não é um livro como outro qualquer. Aqui ela é a palavra de Deus, é verdade viva, ela faz aquilo que apraz ao coração de Deus. Se eu pegar uma Bíblia e for ler a Bíblia como livro histórico, parabéns, não tem nenhum livro histórico melhor do que a Bíblia, não existe, nunca vai existir. Mas agora, quando eu nasci de novo, eu estou com fome, é o pão vivo que desceu do céu, Jesus, que eu vou meditar na palavra. Eu entrego ali, me derramo diante do Senhor e falo: Pai, é a tua palavra. É o Senhor que está falando comigo aqui agora. Fala, porque o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Desvenda esses mistérios, é o mistério de Deus, é para você, igreja. Desvenda-me os teus mistérios. Eu não mereço, mas eu careço, eu preciso, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o meu alimento. É o Senhor quem sacia essa fome que eu tenho.
mas é pela vida eterna. Fala comigo, Senhor, por misericórdia. Olha que eu nem estudei tanto, mas se o Senhor quiser, o Senhor vai me dar entendimento, eu vou entender os mistérios, porque a tua palavra é espiritual. Fala porque o teu servo ouve. Você já fez essa experiência? Que você dobra o teu joelho, eita glória ao nome de Jesus. E aí quando diz, abre a boca, fala, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo aqui? Como é que conhece isso tudo? Quem é o homem para conhecer alguma coisa? É o Espírito Santo de Deus. Sabe do que eu estou falando, irmãos? A palavra de Deus, o conhecimento da parte de Deus, ele nos é dado através da revelação. Quem é que nos revela os mistérios? O Espírito Santo de Deus. Não tem nenhum conhecimento secular, pode ter uma oratória linda, pode, sabe, ter conhecimentos maravilhosos, glória a Deus, continue estudando, irmão, mas lembra o seguinte, tem que ser para a glória de Deus. Agora, aqui na palavra, eu tenho que descer e entender que isso é a revelação de Deus para o homem, para a igreja do Senhor, e essa revelação é dada para quem busca em espírito e em verdade. Não adianta ser bom, não adianta ter boa oratória, não adianta ter feito faculdade, pode ter feito pós-doutorado. Se chegar na frente, ou seja, onde for, para poder abrir a Bíblia e ler, vai passar vergonha, vai ler muito bem, vai falar muito bonito, mas não vai acontecer nada, porque quando o crente fala na direção do Espírito Santo, porque meditou, Deus usa, e quando Deus usa, Ele faz aquilo que é segundo o querer dEle. Isso é revelação de Deus, irmãos. O conhecimento da parte de Deus nos é dado pela revelação divina do Espírito Santo de Deus. Crescer na graça e em quê? No conhecimento. Graça é o favor divino que nos foi dado da parte de Deus, quando Ele envia Jesus para morrer no meio e no seu lugar. A salvação, a graça de Deus, a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Éramos escravos, hoje livres, estávamos mortos, hoje vivos. Por quê? Pela graça de Deus, que é a salvação que Ele nos concedeu em seu Filho unigênito, o Cristo, o Messias, o Salvador. Crescendo no conhecimento e na graça. De quem? Jesus. Crescimento espiritual somente em Jesus. Crescimento espiritual somente em Jesus. E esse conhecimento nos é revelado pelo Espírito Santo de Deus. Não esquece, é Bíblia. Conhecimento espiritual é a revelação da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 16. É espiritual. Não é para quem quer, é para quem tem o Espírito Santo de Deus, para quem crê, porque é pela fé. E quando é pela fé, irmãos, nós temos falado disso a semana toda. Quando a fé salvífica ela existe, a obediência é uma consequência. Ninguém obedece se não crê. Obedece, irmão? Se não crê, se não tiver fé, não vai obedecer. Meu Deus do céu, ô irmão desobediente, sabe o que está faltando ali? Fé. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Obediência é consequência da fé. Se creres, fé, verás a glória de Deus, salvação. E olha o que diz ali, ó. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a respeito da revelação, como que se tem esse conhecimento da parte de Deus. E nós, escrevendo aos Coríntios, e para nós aqui em Interlagos agora, e para todo mundo que está adorando a Deus conosco, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, o Espírito das trevas, e sim o Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você não pagou para receber. Deus, enviando o seu Filho, Ele paga preço de sangue. A vida dEle nos foi dada para que nós tenhamos conhecimento. Disso também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as coisas espirituais que estão lá na glória. Ora, a pessoa natural, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. É louco, doido, fizeram lavagem cerebral em você, vou te internar, está precisando tomar um remedinho, você está fora do seu normal, eu não te reconheço mais, glória a Deus, e você não pode mesmo não, porque eu sou uma nova criatura. Porque lhe são loucuras. E ela só pode discernir, e ela só pode entendê-la, as coisas espirituais, a palavra de Deus. Volta lá, irmão. Porque elas se discernem espiritualmente. Só quem tem o Espírito Santo de Deus, que conhece a Deus. Porém, a pessoa espiritual, aquele que nasceu de novo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, inocentado através da justiça de Deus em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, essa pessoa julga todas as coisas. Por que julgar? Julgar é saber o que é certo e o que é errado, à luz da lei divina, para que se tome o caminho certo, se tome a decisão correta. Só pode julgar, ou seja, entender e tomar a decisão certa, aquele que é espiritual. Porém, mas as coisas espirituais não são julgadas por ninguém. Deus é julgado por alguém, irmão? Porém, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa ensinar alguma coisa, instruir, treiná-lo, faz desse jeito, não é por aí não, vem para cá. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Segura só um pouquinho. Quem tem a mente de Cristo é quem tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus significa que ter a mente de Cristo significa que as decisões, consequentemente, atitudes, comportamentos, estão de acordo com a mente de Cristo, em seus passos. O que faria Jesus? Fazei tudo para a glória de Deus. Quem tem a mente de Cristo, quem nasceu de novo, faz tudo para a glória de Deus. Antes de tomar uma decisão, pergunta: se fosse Jesus, ele faria isso? Ah, mas não é desse jeito, não, está escrito na Bíblia, irmão, não sou eu que estou dizendo, não. 1 Coríntios, tem outros textos, mas esse aí não tem como, está muito claro. Fazei tudo para a glória de Deus. Jesus faria isso? Hein? Vou dar um exemplo aqui, eu não estou julgando. É para a gente pensar, tá? Para eu pensar. Nós. Aceitei Jesus, o negócio está lindo, ô benção. Servo de Deus. Mas aí eu resolvi empreender. Resolvi investir num novo negócio aí, até porque as coisas não estão fáceis, entendeu? Eu vou abrir um boteco. Crente vende cerveja, irmão? Não me responde, não. Não quero que você me responda. É a luz da Bíblia. Hã? Aí eu vou lá na Bíblia. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Hein? Não, Deus está sendo glorificado, né? Estou atrás do balcão, o pau está quebrando, o baralho, né, homem? Sinuquinha, de vez em quando alguém dá uma tacada na cabeça do outro, aquela correria, polícia. Tiro. Deus está sendo glorificado, não está, irmãos? É simples, eu estou extrapolando.
Mas a gente tem que ir no detalhe. Isso é para a minha vida, tá, irmãos? Nós, igreja. Deus está sendo glorificado quando você conhece a Deus. É nisso que eu quero me apegar aqui. Nós estamos encerrando. Quando nós conhecemos a Deus, as decisões, nós podemos errar. Mas quando nós erramos inconscientemente, Deus conhece. E Ele constrange o nosso espírito, Ele nos constrange. Ele fala, ih, rapaz, Deus não está se agradando disso não. Aí você fala, não, mas eu vou, e o negócio fica ruim. Aí você para e não, Deus não está nisso. Deus não está se agradando disso. Aí você fala, não, está arrependido, está fora. Deus não está sendo glorificado. Eu não estou glorificando o nome do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. Então, ó, anátema, você é longe de mim. Esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje, irmãos, com esse estudo, faz parte de uma sequência de estudos que nós vamos fazer à luz da Bíblia, e lógico que é à luz da Bíblia, mas para que nós possamos dar guarida, lugar, para que nós possamos abrir o nosso coração, para que nós possamos entender, nós precisamos nos colocar na dispensação do Senhor, para que Ele possa se revelar para nós. Não estou dizendo que Ele não se revele, não. E aí eu vou fazer uma provocação no bom sentido aqui. Os irmãos já repararam, o que eu falo eu asseguro aqui, porque é o que nós estamos estudando. Se nós falarmos aqui, olha, nós vamos fazer um culto, nós só vamos cantar, não vai ter palavra, nós vamos cantar do primeiro ao último hino. Deus está sendo glorificado? Glória a Deus, tá. Nós vamos fazer um estudo bíblico, como tem uma série de estudos bíblicos, e a série de estudos bíblicos é essa. E já estou avisando antes, compartilhando com os irmãos antes, né? Aviso parece que é obrigatório, não é não. Estou compartilhando com os irmãos para que nós possamos orar. E para que nós meditemos em casa, e para que nós, quando chegarmos aqui, meditemos junto na palavra do Senhor. Vai ser uma guerra, irmão. Vai ser uma luta. Eu sei que todo mundo tem compromisso. Eu sei das responsabilidades de cada um. E antes que eu saiba, Deus sabe. E não tem julgamento. Mas às vezes eu me esforço para fazer tanta coisa, irmão. Tanta coisa. Tem um filme que está passando aí. Esqueci o nome aí. Todo mundo diz que é uma benção o filme. Como é que é o nome? Esse aí. Eu estava longe daqui do Espírito Santo, num dia de semana à noite. E aí, um colega meu de trabalho falou, Julião, está passando um filme aí que é uma benção. Lá na cinema deixou de ser uma sessão de cinema, aquilo era um culto. Eu fiquei olhando para ele. Aquilo era um culto. Eu falei, era um culto, né? Era um culto. Aí ele falou, você não acredita não? Eu falei, você crê? Crê, eu também acredito, se você crê. Eu falei, mas precisa me entender as coisas, né, irmão? Aquilo era um culto. Onde é que se cultua a Deus, irmãos? Primeiro nós somos templos do Espírito Santo. Quem está ali naquele lugar? Aquele lugar ali é feito para quê? Presta atenção no que eu estou falando, hein? Os irmãos sabem que eu não sou radical, que eu sou equilíbrio e palavra. Deus está sendo glorificado nisso, irmão? Ah, então que eu não posso ir no cinema? Não falei que você não pode ir no cinema. Eu tenho que lembrar o seguinte, Deus está sendo glorificado nisso. Aí está aquele monte de gente dando glória a Deus e aleluia lá dentro do cinema, entendeu? Falando língua estranha e eu estou só ouvindo isso. Falei, cadê Deus nisso? Cadê Deus nisso? Então nós temos que ter muito cuidado onde a gente vai e o que a gente faz. E antes de você fazer qualquer coisa, e essa palavra é para mim, para nós. Deus está sendo glorificado? É para a honra e glória do Senhor? Se for para a honra e glória do Senhor, faça. Se não for para a honra e glória do Senhor, não faça.
E aí não tem pastor, não tem A, B ou C. É consciência. É consciência. Agora, dizer para mim que tinha um culto lá dentro do cinema, vai brincar com o outro, irmão. O negócio é sério. O lugar onde você se derrama é nos pés da cruz. É na presença do Senhor. Ah, que o negócio foi poderoso. Eu falei, eu sei como é que foi o poder lá. Eu sei de onde é que caiu aquele fogaréu. Entendeu? Aquele fogo estranho. Então, nem vem. Não estou dizendo que não tem que fazer. Mas eu tenho que falar à luz da Bíblia. Você conhece a Cristo? Glória a Deus. Então, faça tudo para a honra e glória do nome dEle. Quando a nossa consciência é de acordo com a mente de Cristo, as nossas decisões são de acordo com a mente de Cristo. Eu posso errar. Eu posso até tomar uma decisão, mas o Espírito Santo ele vai me constranger, ele vai me incomodar. E eu vou voltar e vou falar, Senhor, errei. Deliberadamente não, Pai. Mas eu não vigiei, errei. Me perdoa. E quando existe sinceridade, Deus perdoa e muda a situação. Então, irmãos, como é que eu posso estar aqui na igreja no domingo à noite recebendo o poder de Deus e 2, 3 horas antes eu estou lá no cinema, lá, entubado de gente, entendeu? Jesus está operando lá dentro do cinema. Para de brincadeira, irmão. Uma coisa é você estar lá dentro da tua casa com a tua família, vendo um bom filme, cristão, Deus está sendo glorificado, você está sendo edificado. Outra coisa é você estar lá no meio do ímpio e dizer que Jesus está sendo glorificado. Nem vem que não tem. Não é o que eu acho, não é o que a palavra de Deus diz. Eu estou falando, irmão, porque eu já vivi muito isso, hein? Mais do que todo mundo junto, pode acreditar. Para minha vergonha e para a glória de Deus, porque eu fui liberto. Então, irmãos, para que eu cresça no conhecimento e na graça, e que eu receba a revelação, eu preciso me entregar. Se eu quero conhecimento, se eu quero comunhão, se eu quero intimidade com Cristo, eu tenho que abrir o meu coração e deixar o Espírito Santo de Deus direcionar a minha vida. Eu vou errar? Vou porque eu sou falho. Mas eu vou errar porque eu quero? Não. Mas se eu errar, o Espírito Santo vai me constranger. E eu vou voltar e vou pedir perdão ao Senhor para que Ele possa ter misericórdia da minha vida. Amém, igreja? E é disso que eu queria falar nessa noite aqui. Aqui não tem lição de moral, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui é a palavra do Senhor. Guarda esse texto, Salmo 139, versículo 1 até o versículo 24. 139, versículo 1 até o número 24. Medita nessa palavra, porque Deus ele está nos sondando diuturnamente. E Ele está se manifestando. Ele está falando conosco. Amém, igreja? Podemos orar? Claro, minha irmã. Irmãos, olha só, domingo? Quinta-feira das causas impossíveis, né? Estaremos juntos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orando ao Senhor. Dia 11 de novembro, né? Nós teremos aqui o culto 9 e 10, varões, embaixadores do rei. Nós já temos o tema da festa, depois eu vou compilar com os embaixadores. E eu peço à igreja já que oremos com propósito por essa festividade, porque é para o Senhor, Ele é o dono da festa. E eu creio que Deus, Ele vai receber, porque a igreja está orando, é para Ele. É para a honra e glória dEle. 9 e 10 de novembro. Falta pouco. Glória a Deus. Irmão Hélio. Isaías está meio aborrecido, saiu da salinha. Foi mamãe, foi ocupada, né?
Foi, Isaías. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus falou, pelo menos comigo, falou muito, aprendemos muito aqui, né? Para quem é a favor de aborto, né? Como é que Deus falou, né? Jesus em primeiro lugar. Assim, Lucas capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Se você acha que você está fazendo muita coisa, você continua sendo servo inútil. Não é verdade? Jesus disse que a gente ia fazer milagres muito maiores que os deles, do que o que ele fez. Então você está pensando o quê? Continua fazendo. Né? Jesus trabalhou aqui muito e continua trabalhando. Está trabalhando por nós. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Deus continua trabalhando. Não é verdade? Eu falar daqui, não gosto de gente à toa. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Não foi Jesus falou? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então vamos trabalhar para Jesus. Primeiro lugar, Jesus. Né? Depois as outras coisas vão sendo acrescentadas, né, irmãos? Senhor Deus e Pai Celestial, nós te louvamos por essa noite, onde o Senhor falou profundamente em nossos corações. Que possamos, Senhor, guardar essas palavras entesouradas em nossos corações, para que possamos, Senhor, alimentarmos dela de dia e de noite. Meu Deus, ajuda-nos em tudo, dai-nos, Senhor, um restante de semana abençoada na sua presença. Agora, ao sairmos daqui, ó Pai, o Senhor possa nos guardar, nos levar em paz até aos nossos lares. Que essa noite seja de bênção, um sono tranquilo, reparador, ser conosco durante esta noite. Desperta-nos, Senhor, as madrugadas para te buscarmos, buscar a sua presença, porque nós vamos encontrar o Senhor, né? Quando buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos te encontrar. Que nós possamos ser despertados a te buscar mais, mais e mais, porque a vinda do Senhor está próxima. Senhor, nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Vamos cantar a bênção, irmãos?